pelos fios dos nossos pensamentos, pelas vibrações amorosas dos nossos corações. Sentimentos esses que nos unem nessa proposta do aprendizado divino do amor. E mais essa manhã, especialmente nós que aqui encontramos reencarnados nessa ambientação reencarnatória de natureza exuberante, de sol acolhedor, e especialmente nessa estação cíclica, como tudo nas nossas vidas, no outono, em que fomos agraciados por uma chuva mansa. Essa chuva trazendo os componentes vibratórios para não só amenizar a poeira da matéria, mas também para a harmonização dos nossos sentimentos. Amados irmãos, como sempre, os nossos propósitos nessas manhãs é sentir em nossos corações a criatura divina que somos. Sentimos em nossos corações que, sendo essas criaturas de Deus, sentindo que nós somos espíritos imortais, princípio inteligente do universo, criados simples, ignorantes, mas com o código divino do amor e da sabedoria em nossas consciências, habitando inúmeros reinos, e já nos encontramos no reino da humanidade, carregando, armazenado em nossas células perispirituais, os componentes vibratórios dessas caminhadas milenares. E a cada dia clareia em nossas consciências, a cada dia temos mais lucidez do Espírito Divino que somos e sentimos em nossos corações a proposta de vida para todos nós. E não tem como nós começarmos os nossos encontros, nossas manhãs, se não for buscar o nosso modelo, o guia, o farol das nossas vidas, o nosso amado Mestre Jesus. Espírito magnânimo, que ainda nem temos como medir a amplitude do seu amor e sabedoria. Assumiu com inteligência infinita, com amor infinito, com a suprema bondade, o compromisso de gerir, de administrar a nossa escola planetária. A nossa maravilhosa escola planetária, como visto de outros locais, o nosso planeta é tido como o planeta azul, onde esse mestre, esse espírito, com todo cuidado, há bilhões de anos, assumiu o compromisso da organização da matéria, na formatação do nosso planeta, para abrigar os nossos corações, sabendo que nós somos esses espíritos muito mais próximos ainda dos instintos do animal irracional, do que dos sentimentos puros da angelitude. E Jesus preparou com todos os detalhes o melhor possível na nossa caminhada, no nosso aprendizado. E o nosso mestre, chegando o momento oportuno já da nossa compreensão, aqui reencarnou conosco. Ombreou conosco, cumprindo todas as leis da reencarnação na nossa escola, para exemplificar com as suas ações as leis divinas, a dar um novo norte, um novo paradigma para nós, na nossa caminhada da construção do reino divino nos nossos corações. E Jesus, trazendo-nos então, na sua plataforma, o infinito amor de Deus, nosso Pai, o Deus de infinita misericórdia, justiça, amor e bondade. Trouxe-nos e exemplificou o exemplo da necessidade do aprendizado do amor, que o maior teste da necessidade
do nosso aprendizado do amor é sobre o perdão. E buscamos então em nossas consciências do Espírito Divino que somos, ainda ecoando as suas palavras amorosas, o seu carinho, o seu afeto e o seu amor, quando disse que estaria conosco para a eternidade. E que naquele momento ainda não conseguiria transmitir para nós tudo, porque nós ainda não tínhamos condições de aprendizado. Que ia mandar um consolador, porque se nós habitamos uma escola de provas, expiações e reparação, ele compreendia, quando nós entendêssemos um pouco mais da criatura divina que somos, um consolador para explicar para nós por que estamos passando o que estamos passando, por que estamos na ambientação reencarnatória que nos encontramos, explicando para nós como nós deveríamos proceder, para que, numa oportunidade, deixando o corpo, onde iríamos habitar. Trouxe-nos o esclarecimento que foi o maior paradigma que às vezes ainda nós não percebemos e não conseguimos sentir quando ele, após deixar o corpo na cruz, apresentou aos discípulos, como sempre, belo, amoroso, harmonioso e bom. Não fez nenhuma cobrança, não fez nenhum julgamento das ações dos discípulos, dizendo apenas que eles estavam incumbidos de acabar de espalhar os ensinamentos do reino divino a todos os nossos corações. E o Consolador prometido por ele chegou a mais de 150 anos, que é a nossa doutrina de amor e de paz e de luz, a nossa doutrina espírita, que veio tirar o véu dos nossos olhos, para que, em definitivo, não mais soubéssemos de Deus, não mais soubéssemos que somos espíritos, não mais soubéssemos que deixaríamos o corpo todos nós, mas sim que sentíssemos em nossos corações o amor e o plano divino para a nossa caminhada. Então, meus amados, vamos todos nós, com essa imensa alegria em nossos corações, de estarmos sendo esclarecidos, conscientes da nossa caminhada, dos propósitos divinos para todos nós. Então, em primeiro lugar, que vibre na nossa intimidade, que seja emitido pelas ligações dos nossos neurônios, os estímulos de alegria e de gratidão por tudo nas nossas vidas. Para nós encarnados, a maior oportunidade de ascensão no caminho do amor, que é termos um novo corpo, instrumento da manifestação dos nossos espíritos. A imensa alegria e a gratidão por trazermos todas as potencialidades latentes, exuberantes, de tato, olfato, visão, audição, locomoção. A imensa gratidão de trazermos em um nível de evolução já todos os nossos atributos. E especificamente, meus amados, chegou-se a era do terceiro milênio e é preciso de ter muita clareza de que o atributo, o recurso que é inerente aos nossos espíritos desde quando nós fomos criados, que é a mediunidade, que é a percepção, o sentimento, além do que os olhos físicos, do que os comprimentos de onda das cores, que os nossos olhos físicos alcançam, possamos, através desse atributo divino da mediunidade, alcançarmos novos continentes de percepção, novas amplitudes de entendimento para nos auxiliar na essência divina dos ensinamentos de Jesus, fora da caridade,
não iremos nos transformar. Caridade que é tratar todos com benevolência, aceitar as pessoas assim exatamente como elas são, e se ainda na nossa dificuldade de amar, nos sentimos magoados, chateados, decepcionados, lutemos com todos os recursos dos nossos espíritos para o exercício do perdão. Então, amados, que nesse momento vibre em nossa intimidade a alegria de termos consciência de tudo isso aqui, já, agora, nessa oportunidade. Mas sabendo de tudo isso, percebendo em nós ainda as falhas, as imperfeições, os desejos, as vontades, que são inferiores, mas que ainda carregamos. E é por isso que nós estamos aqui juntos, para que possamos nos unirmos, para que nos possamos nos alimentarmos uns aos outros com amor, porque só o amor consegue resolver todos os nossos problemas. E sentindo então essa grandiosidade de oportunidade, rogar a Jesus que nos ajude, para fazer cessar em nós, em definitivo, a crítica, o julgamento, a incompreensão, a intolerância, a falta de paciência com tudo e com todos. Ajuda-nos, Jesus, para que o seu amor governe os nossos atos, para que possamos ser mais amorosos, mais compreensivos, mais tolerantes, mais bondosos. Enfim, Jesus, ajuda-nos, para que tenhamos sempre o bom ânimo, a imensa alegria de viver, a perseverança, a persistência incansável na prática do bem e do amor. Porque só com o suor das nossas testas, com a nossa boa vontade, com o nosso desejo de sermos úteis, é que conseguiremos transformar ainda os impulsos inferiores que carregamos e o compromisso que temos, todos nós que já sabemos disso, é que quem quer que seja, por um minuto apenas que se aproximar de nós, possam se sentir amados, possam, Jesus, sentir o seu amor, através das nossas manifestações, do nosso olhar, do nosso sorriso, do nosso abraço, do nosso aperto de mão. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, como sempre nós falamos, né, vocês até me perdoem, porque ainda eu detenho tão poucos recursos e para trazer para vocês melhores esclarecimentos, né? E lembrando sempre do nosso pequenino núcleo de amor, o nosso pequenino hospital-escola, o nosso abraço fraterno, com amparo e assistência da equipe desse espírito magnânimo Eurípides Barçanufo, a nos ajudar a nós transformarmos os nossos corações. E misericordioso, amoroso e bom, nosso professor nos traz as orientações, o paradigma
da evangelização de espíritos. E sempre dentro do contexto de quem nos procura no nosso hospital escola, tem sempre as orientações, claro, do estudo da estruturação do Consolador prometido por Jesus, né? O estudo dos 5 livros da doutrina espírita, e especialmente nos encontros das manhãs, onde em todos os nossos encontros também a recomendação de que estudemos a nossa religação com Deus, o nosso Pai. Então, com Jesus, com seu amparo, a sua assistência. E essas recomendações, então, como sempre nós falamos, é o nosso Evangelho, né? Como sempre falamos, é a filosofia, a ciência, a religião, o céu e o inferno e a Gênese. E como sempre temos feito aos domingos, vamos dar continuidade, então, aí no nosso manual da vida, manual do aprendizado do amor, a nossa religação em definitivo do ser divino que somos, com o amor infinito de Deus, nosso Pai. E na sequência, amados, nós estamos no capítulo, então, 18º, que é muitos os chamados, poucos os escolhidos. O que vem à nossa mente, que tipo de sentimentos tocam a nossa intimidade quando pensamos, como fazemos uma reflexão sobre muitos os chamados e poucos os escolhidos? Vamos fazer uma leiturinha breve aqui, né, do que é o capítulo, a sua essência, né? Que começa com a parábola do festim de bodas. A porta estreita, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. E dentro das instruções dos Espíritos, dar-se-á àquele que tem, e pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Amados, como sempre nós falamos, claro que, como todos os capítulos, nós estudaríamos um ano, todo domingo de manhã, a profundidade que é esses esclarecimentos. E, então, dentro aqui, né, eu vou ler o primeiro item, que é a parábola do festim de bodas. Inclusive, amados, desde a primeira vez que eu li até hoje, muitas nuances aqui ainda eu não compreendi. Mas vamos lá, então. Falando Jesus por parábola, disse-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para bodas os que tinham sido convidados. Então, como ocorre normalmente aqui, né? Nas festas, né? Existem as pessoas que são convidadas. E ele continua. Estes, porém, recusaram a ir. Então, a quem ele chamou inicialmente para a festa, recusaram a ir na festa. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados. Então, aí, novamente, né, o dono da festa, da alegria da festa, mandou dizer a todos, preparei o meu jantar, mandei matar os bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas, né? Vinde à festa. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Então foram convidados, mas tinham outros afazeres, tinham outros compromissos, e não foram na festa. Ou os outros pegaram os servos e os mataram, depois que lhe haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei tomou-se de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade.
Amados do céu, como entender essa parábola, né? Mas vamos lá. Então, disse aos seus outros servos: o festim de bodas está inteiramente preparado. Mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrares. Então aí ele mandou convidar a geral. Todo mundo que encontrasse estava convidado para a ceia. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que tinham encontrado, bons e maus. A sala de bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei, para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a sua túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Por quantos? Muitos há chamados, mas pouco os escolhidos. Oh, meus amados, como fazer a reflexão de uma parábola, né? De um entendimento dessa profundidade. Claro que eu sempre falo para vocês que eu não tenho recursos íntimos, né? Vou tentar fazer aquilo que a minha boa vontade e que os benfeitores me ajudem. Porque vamos fazer uma reflexãozinha inicial. Jesus falava por parábolas. Por que isso? Amados, imaginem, há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, como que Jesus ia falar de coisas transcendentes, usando uma linguagem que pudesse ser compreendida. Pensem nisso. Né? Naquela oportunidade lá com os hebreus, como que ele iria tentar tocar os corações com esclarecimentos de algo transcendente que era muito além de todos aqueles costumes, falando-no das leis divinas eternas e imutáveis. Como é que se utilizava desses recursos para tocar os nossos corações? Então, é preciso de nós fazermos a reflexãozinha inicial para nós continuarmos que ainda hoje, né, apesar de 2000 anos depois, né, ainda as festas de casamento ainda é algo de muita comemoração e de alegria. Naquela oportunidade, então, a maior festa que alguém poderia conceder, inclusive, se vocês lembrarem, né, no livro lá da Boa Nova, onde a primeira aparição de Jesus com a multidão, com muito mais pessoas, e a sua primeira manifestação do seu poder de amor e de transformação do fluido material naquilo que ele desejasse, que ele fez a água virar vinho numa festa de bodas. Para vocês terem uma ideia, amado, as festas daquela oportunidade duravam semanas. De tão grandioso que era, que queriam celebrar, né, esse convívio, essa alegria. E até hoje, os corações amados, quando vêm aos nossos lares, às nossas casas, nós procuramos oferecer a eles, né, alimento, oferecer coisas de comer, bebidas, como gratidão. E Jesus, então, comparou o reino divino, falando-nos dessa linguagem. Por que Jesus falava por parábolas, né? E aí, me veio à mente, agora aqui eu me lembrei que Emmanuel, no livro Consolador, falou que Jesus, né, que as parábolas de Jesus são sementes que iriam crescer e germinar nos nossos corações, à medida que fôssemos tendo solo, porque a semente lançada no solo estéril, ela não brota e não produz. E à medida que os nossos corações fossem tendo condições de receber essas sementes iriam então germinar, crescer e frutificar. E Jesus, então, nessa parábola, para nós refletirmos, que eu falei, tem tantos ângulos, nós vamos refletir apenas um ângulo nessa manhã de hoje. Trouxe, né? Porque
Jesus ainda continua a nos surpreender e sempre vai nos surpreender, porque tem algo nessas parábolas que, inclusive, né, serve até de chacotas, de brincadeiras, porque nós não conseguimos, muitas vezes, aprofundar no sentimento, né? Porque vamos pensar bem. Você já pensou, você manda chamar alguém para a festa na tua casa, primeiro não quis ir, tinha outros compromissos. Aí eu mandei alguém lá para convidar mais. Esses não só não quiseram ir, como bateram e mataram o servo, a pessoa que eu mandei convidar. Vocês estão percebendo aí que Jesus nos coloca algo a tocar as nossas percepções? Porque pensem para você ver, né? Tá lógico isso? E aí Jesus chamando todos, ainda, o que acontece? Ele ficou, digamos, se nós, digamos assim, passamos a convidar, porque, vamos dizer, né, inclusive até hoje, né, nas festas, inclusive, vem lá no convite qual é o traje. Que é o que nós vamos falar hoje, em definitivo, aqui na nossa reflexão. Qual é o traje que deve ir para a festa? Né? Muitas festas de casamento, inclusive, exigem que sejam com fraque, vestidos longos e tudo mais, né? São os nossos trajes. Mas não estaria meio incoerente também, sei lá, da nossa percepção, que esse rei mandar chamar todo mundo? Pô, era natural, então, que alguém não viria com os trajes, né? E por que é que ele, então, ficou surpreso? E não só ficou surpreso, mas deu ordens para fazer algo complexo. Mandou atar as mãos e os pés da criatura e mandou colocar para fora. E falou que lá ia ter choro e ranger de dentes. Como que nós vamos algo do esclarecimento dessa transcendência trazer para a nossa vida de hoje? Para o Espírito Divino que somos hoje, aqui no estado evolutivo que nós nos encontramos. Como é que nós vamos refletir em algo dessa forma? Amados, vamos pensar assim, né? O que seria esse traje nupcial? A participar. E que festa é essa? Hoje, com o clarão do amor, da nossa doutrina de amor e de paz e de luz, né? Codificado e orientado por nosso benfeitor Allan Kardec, né? Traz uma percepção melhor para a nossa intimidade de hoje. Que é o que Jesus falou-nos do planeta de prova, de expiação, de regeneração, e que um dia o nosso planeta seria um planeta regenerado. E quais são os trajes para nós habitarmos um planeta regenerado? Vamos fazer uma breve reflexão em nós hoje, aqui no momento evolutivo que nós encontramos, século XXI. Normalmente, como é que são nossos trajes aqui, falando agora de nós, espíritos encarnados? Normalmente, nós nos apresentamos com nossos trajes. Os nossos trajes dos nossos títulos, porque às vezes alguém pergunta, o que você é? Não, eu sou engenheiro, sou advogado, sou professor, sou juiz, sou... É um traje. Muitos aqui têm os trajes e se apresenta com os recursos das contas bancárias. Muito aqui se apresentam nos trajes dos cargos que ocupam, das posições que ocupam, dos títulos que adquiriu. Esses são os nossos trajes, aqui e agora. E aí, amados, como pouco recurso eu tenho para esses esclarecimentos, eu acho que nós poderíamos, então, trabalhar nessa manhã de hoje, inclusive, né, vou abrir um parênteses aqui, para falar, né, que lá no nosso Hospital Escola de Evangelização de Espíritos Abraço Fraterno, o que compõe todos os estudos e ensinamentos lá são 5 livros da doutrina espírita,
a evangelização de espírito trazido por Eurípides Barçanufo e o maior recurso de entendimento do Espírito Divino que somos, trazido até agora na crosta do planeta para nós, por esses espíritos magnânimos, Chico Xavier e Emmanuel e sua equipe, que é o que nós chamamos, que começa com o livro Nosso Lar. E são 16 livros que nós falamos que é toda a estrutura do maior entendimento de como viver como espírito aqui, encarnado, e como é a experiência, a vivência, quando nós formos deixar os nossos corpos. Amados, quais são os trajes que nós estamos vestindo aqui agora e que nós iremos apresentar, nós agora nessa encarnação, como é que nós nos apresentaremos após deixar o corpo? Estou falando isso porque todos que participam, não sei se todos que estão conosco nessa manhã, já leram o livro Nosso Lar. Quem não leu, lê. Quem leu, lê de novo. Porque, inclusive, é a recomendação do nosso diretor espiritual, Eurípides Barçanufo, e para todos os pacientes que lá vão fazer o tratamento espiritual, começam o estudo da série do livro do Nosso Lar. Por que eu estou trazendo isso nessa manhã, com essa parábola de... E vou focar porque tem tantos itens para focar. Estou focando na veste, que foi exatamente a veste que o rei viu e disse, olha, você não está com a veste coerente. Como é que é isso, então, para nós hoje aqui? Então, no livro Nosso Lar, se vocês lembrarem, né, o primeiro capítulo, ou seja, o André Luiz começa falando exatamente sobre as vestes dele a hora que ele deixou o corpo físico. Ele disse, cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação, como a troca de vestidos não tem nada a ver com a solução profunda do ser. Ou seja, amados, qual foi a veste que o André Luiz se apresentou após deixar o corpo físico? Agora, esse livro é para a reflexão de qual vai ser a minha veste. Porque, amados, todo mundo que leu o livro Nosso Lar, ou todo que não leu ainda que leem, e André Luiz, lógico, só depois de mais de 50 anos que foi editado o livro, é que nós podemos saber quem foi o André Luiz aqui, o Espírito encarnado. Para que nós possamos ter um balizamento de que tipo de veste nós vamos apresentar. Se hoje fosse o dia de nós deixarmos os nossos corpos, o André Luiz, na sua vida aqui de encarnado, que vamos fazer uma reflexão. Então, amado, esse convite que Jesus falou aqui, que Deus, nosso Pai, nos convidou para essa festa, esse convite já está feito há milhões de anos para nós. Mas especificamente nessa encarnação agora que nós estamos tomando mais consciência disso. Como é que nós estamos vivendo a nossa vida aqui agora? Porque é certo, amados, todos nós deixaremos esses corpos que nós temos. E a vida, como começou o livro Nosso Lar, esse compêndio de ensinamento, a vida não cessa. E o André Luiz, então, aqui, vivia em uma sociedade no Rio de Janeiro, médico famoso, Carlos Justiniano Chagas. Tinha elaborado um projeto reencarnatório porque tinha conhecimento da codificação da doutrina espírita em Paris, na encarnação anterior, e que o convite para ele para participar da boldas, da festa, era o aprendizado nessa encarnação, ao qual ele deveria sair dele mesmo, com o conhecimento que ele iria adquirir, para servir, amar e auxiliar. A proposta divina do seu projeto encarnatório era para ser o grande sanitarista
das Américas, do continente mais novo, Brasil, da América do Sul. Tinha potencialidade do convite. Trouxe todos os recursos. Mas o que aconteceu? Passou a vivenciar o que a luta que a nossa doutrina de amor e de paz e de luz e a luta que Jesus tem feito para nos ensinar. Para nós vivermos aqui como espíritos. Claro que nós estamos espíritos encarnados, nós precisamos de cuidar das coisas do corpo. Nós precisamos dos recursos materiais, nós precisamos da intelectualidade. Mas a clareza desse ensinamento do André Luiz para nós, da reflexão da roupa que ele se apresentou no mundo espiritual. Para nós termos uma ideia, então, ele vivia numa sociedade, ele era famoso, teve a misericórdia divina de nascer num lar de recursos materiais, ao qual, para ele fazer o curso de medicina, não precisou de nenhum sacrifício dele. Recursos em abundância. E o que ele fez com tudo isso? Aparentemente, aos olhos da sociedade, admirável, de sucesso. Como é os nossos olhos da sociedade para conosco? Como é que nós queremos, então, vivenciar o nosso dia a dia para que nós possamos ter uma túnica brilhante, iluminada, se nós não sairmos de nós e executarmos o que a lei divina, na essência, recomenda a todos nós? Tratar todos com benevolência, aceitar as pessoas assim como são e lutar com todos os recursos da alma para a exerção do perdão incondicional. E André Luiz, então, amados, viveu aqui para a satisfação do bem-estar. E se nós observarmos o que tem gerado nos últimos 20, 30 anos, o que tem sido os grandes estímulos da sociedade para com todos? Uma luta para um bem-estar de satisfazer sensações, mas não uma luta de bem-estar íntimo, por amar e servir sem julgar. O materialismo foi ficando tão intenso em nossas vidas, porque a plataforma de Jesus é a plataforma do amor. E Jesus disse, eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. Mas o materialismo tem colocado tanto em nós, que parece que nós viemos aqui para ser servidos dos nossos desejos e satisfações transitórias. Nós temos observado isso. Então vamos fazendo um paralelo, amados, nesse esclarecimento de que tipo de túnica nós vamos apresentar. Então continuemos. O André Luiz disse o quê? Está lá no primeiro capítulo do livro. Estudem, analisem, refletem e olhem, cada um olha para si mesmo, quando ele disse, eu aqui estou como uma flor de estufa. Eu estou aqui como um aleijado, porque não sei nem me locomover, não sei nem me movimentar. Por quê? Porque todo o trabalho que ele fez na intimidade aqui foi... Bom, ele tinha um lar, ele tinha mulheres, ele tinha filhos. Aparentemente, ele não era maldoso, ele não matou ninguém, ele não roubou ninguém, ele não... Mas então, amados, será que basta nós vivermos, então, como nós estamos vivendo, para que nós possamos ter uma túnica de amor e de luz? O que tem sido a base das nossas ações? E o André Luiz continuou lá no mundo espiritual, falando-nos da tremenda dificuldade. E foi a hora que ele falou que deveria ter algo mais, que enquanto ele aqui, poderoso, de recursos, de badalações, né? Todos os ensinamentos sobre religião, sobre esses sentimentos, eram coisas fúteis. A mãe amorosa e boa tentou muitas vezes levar ele a falar, que é que nós falamos sempre aqui, amados, não me interessa qual é a religião.
interessa qual é o sentimento de religiosidade que eu tenho. E ele considerava isso fútil e sem nenhum tipo de importância. E só foi refletir isso depois que ele tinha deixado o corpo, porque todos os recursos dele, da medicina, do poder, da sociedade, tudo, não lhe valeu de nada. Nada, 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 nada. Estava lá, desculpa o termo, um mendigo de coração. E amados, e o momento em que ele fez uma pequena coletividade com Deus, falando que deveria ter algo superior a aquilo tudo que estava ocorrendo com ele. E o espírito amoroso e bom da mãe, já em outro nível de colônia espiritual, sempre rogando e pedindo ajuda para que a hora que ele tivesse a manifestação, ele pudesse ser recolhido. E isso ocorreu então quando Clarencio foi e o socorreu. E aí ele fala, e nós temos que experienciar, nós temos que dar testemunho para o nosso aprendizado, não basta sabermos, mas nós temos que testemunhar o amor. E para nós, porque a gente não tem mais tanto tempo para nós fazermos uma reflexão. Na conversa do André Luiz com o Clarencio, bom, depois de todas as reclamações dele, né? Porque no lar dele, ele era o seguinte, ele é que mandava, ele que dava ordem, e todo mundo tinha que obedecer. Certo? É assim no meu lar também? Eu, aqui, ou eu sou amoroso, compreensivo e consigo entender. Mas vamos então caminhar nessa reflexão. Para nós entendermos um pouquinho, perdoe-me, né? É o que eu consigo avaliar. Mas vocês podem, cada um, refletir também na sua intimidade e me ajudar. Porque então, e o que aconteceu que Jesus falou? Que o que não estava com a túnica adequada iria ter as mãos e os pés atados e colocado pelo lado de fora. Vamos caminhar um pouquinho aí para todo mundo que leu o livro Nosso Lar. O que aconteceu quando André Luiz ficou um pouquinho melhor? Então quer dizer que toda a túnica do trabalho dele aqui não valeu para ele de nada lá. Como é que será a túnica que eu estou fazendo aonde eu estou trabalhando aqui? Mas então vamos caminhar. A hora que o André Luiz ficou melhor um pouquinho, ele ficou então já sentindo que ele já tinha recebido tanto que ele precisava contribuir. Será que eu percebo isso aqui encarnado, que eu tenho recebido tanto e que eu tenho que contribuir? Ou eu acho que o que eu tenho recebido é pouco? Que meus governos fornecem pouco, a minha família fornece pouco, que tudo fornece pouco. Que eu mereço é muito mais. Será que é isso mesmo? E aí então André Luiz, melhorzinho, já sentindo grato e começando a compreender. Porque o convite tinha sido feito. Mas ele não aproveitou o convite. Foi chamado, mas não foi. Foi na última leva e não estava vestido com a roupa. E aí, lembra que foi muito, inclusive, educativo e gracioso, quando ele estava, porque ele era o que aqui? Médico famoso. Então aqui, se eu for advogado, dentista, engenheiro, professor, PhD, mestre em Harvard, mestre na Flórida, mestre aonde quer que seja. Será que isso aí vai me dar uma veste? Que tipo de veste vai me dar isso no mundo espiritual que eu deixar o corpo físico? Ele disse que é meramente simples. E aí, então, ele estava indo lá para o Clarence para pedir um serviço de médico. Que, afinal, era a última encarnação dele e é o que ele sabia fazer. E, por misericórdia, por amor e pela pedagogia do amor, o Clarencio foi atendê-lo e, juntamente com mais pessoas, tinham 5 pessoas que ouviam o que o Clarencio estava dando de informação. E, por misericórdia e amor para ajudar o André Luiz, o Clarencio atendeu primeiro uma senhora que estava reclamando de tudo lá no nosso lar. Mas aí o Clarencio falou para ela, minha senhora, mas só foi trabalhar com fulano? Não, mas ele é muito chato. Só foi trabalhar? Não, mas o fulano era insuportável. Aí Clarencio disse, minha senhora, tudo que foi lhe oferecido, você ainda não conseguiu se adaptar. Então vai descansar, vai lá para o Bosque das Águas, reflita se todos os lugares realmente são ruins, pensem nisso direitinho. O André Luiz já ficou meio assim, e a hora que o Clarencio o chamou então, que foi a vez dele falar,
ele já não pediu emprego como médico, não. Ele pediu que o Clarence pudesse fornecer para ele algum trabalho. No íntimo era como médico. Mas sentindo ali a situação da entrevista da pessoa anterior, ele então pediu um trabalho. E aí, amados, é essa reflexão. Qual o trabalho que foi lhe concedido? Com que túnica ele estava? Para fazer o quê? E o Clarencio, sem nenhum tipo de humilhação, sem nenhum tipo de julgamento, amorosamente disse, tá beleza, você vai ter um trabalho. Mas você vai ser ajudante geral da enfermaria. Você vai limpar os vômitos, você vai limpar o chão, você vai ajudar a atender. Amados, e nós aqui, o que nós estamos fazendo? Então aí, amados, olha a parábola de Jesus. Perdoa-me dizer assim, mas naquele momento foram atadas as mãos e os pés do médico orgulhoso e vaidoso. Quantas vezes a misericórdia divina ata pés, mão nossos, recursos nossos aqui, para que nós possamos sair daquele ambiente que nós vivenciamos por séculos. Quantas vezes a misericórdia divina não coloca a reencarnação sem recursos? Coloca nós uma reencarnação em ambiente reencarnatório extremamente difícil e de contrastes, amarrando nossos pés a nossas mãos no nosso orgulho, no nosso egoísmo, na nossa vaidade. Naquele momento, em nosso lar, André Luiz teve seus pés a mãos atados e tiveram que começar um novo trabalho. Agora, amado, nós estamos sabendo disso agora, aqui encarnados. Olha que grandiosidade. Na hora que deixarmos os corpos, nós possamos ter uma túnica brilhante. Porque nós vamos viver aqui como espíritos. E lembrando aquele compromisso que fizemos, eu não sei se há um mês atrás, onde todo mundo assinou o compromisso com seus benfeitores, que a partir daquele dia, com aquele esclarecimento, todas as pessoas que chegassem próximo de nós teriam que sair sentindo amadas, e não nós sermos amados. Para que a nossa túnica seja coerente com o que nós fazemos. Compreender, então, a reflexão que Jesus, porque como disse Emmanuel no livro O Consolador, as parábolas de Jesus são sementes, mas nós até conseguimos contar as sementes que contêm uma fruta, mas não conseguimos saber quantos frutos dará uma semente. Essa semente desse evangelho que está entrando em nossos corações nessas manhãs, quantos frutos irão produzir? Porque, amados, as leis divinas e o tempo, ele ocorre inquestionavelmente. E nós estamos na maior oportunidade dos nossos espíritos. Amados, vamos fazer uma reflexão. O que será que esse vírus invisível está fazendo, atando nossos pés a nossas mãos? Para quê? Amados, a nossa juventude, especialmente, foram estimulados tanto nas escolas, como todos os ambientes, como todas as coisas, o incentivo do bem-estar e da satisfação, independentemente do trabalho de servir e de amar. Tenho uns filhas jovens no meu lar, e elas comentavam que nas escolas, as grandes escolas, as mais famosas, só se falavam em festas. Deixavam de ir na aula no dia seguinte, porque ficou na festa na segunda, na terça, na quarta, na quinta, e chegava 4, 5 horas da manhã e não tinha condições de ir para a aula, para aprender, para servir melhor. A misericórdia divina, então, está colocando ataduras em nossas mãos, em nossos pés, porque não estamos podendo locomover, aglomerar, para que nós possamos fazer uma reflexão. Como é que nós vamos nos apresentarmos quando deixarmos os nossos corpos físicos? Amado, quão complexo e dolorido é ver nossos irmãos deixando seus corpos pela contaminação do vírus, mas, amados, nunca se esqueçam, a vida de ninguém cessou e não interrompeu. Aprendizado profundo do amor. Mas nós que estamos aqui agora, unidos nessas manhãs,
Não podemos mais falar que não sabíamos disso. Somos conscientes que estamos aqui a construir, como Jesus na parábola, uma túnica para que possamos participar do nosso planeta regenerado. Eurípides Barçanufo, em 2010, no encontro em Sacramento, falou-nos do período de regeneração da nossa escola planetária. Não é para desanimar a todos, mas é para encher o coração de alegria. Segundo o nosso professor, Eurípides Barçanufo, a nossa escola planetária teria um ciclo de 1.800 anos. Então, temos muito trabalho à frente. Temos muita oportunidade à frente, mas começamos agora, com o entendimento de que nós já fomos convidados para, já está gravado em nossas consciências, para a participação do banquete de bodas do nosso planeta regenerado. E a misericórdia, o amor divino, então, está usando as ataduras nas nossas mãos e nos nossos pés, para fazer crescer o nosso coração, para fazer crescer em nós todo dia imensa gratidão e reclamação nunca mais. Amado, essas orientações dos benfeitores, quem participa conosco nessas manhãs, tem um compromisso íntimo de nunca mais reclamar de nada e nunca mais criticar ninguém. E sim, ir construindo as células do nosso corpo perispiritual com as vibrações que fora da caridade não tem salvação. Oh, meus amados, precisamos encerrar. Perdoe-me da minha pequenez e de não conseguir explicar melhor as parábolas do nosso mestre, porque eu não tenho recursos ainda. Mas eu espero e eu rogo a Ele que as sementes das suas parábolas possam frutificar em nossos corações. E eu que vim nascido da roça e tenho tido a oportunidade de trabalhar no agronegócio, estava conversando outro dia e observei o sentimento dessa parábola. Porque a semente, e uma semente de um grão de milho, produz um pé de milho com 2 ou 3 espigas, e em cada espiga dá uma média de 700 grãos. Que essas sementes de amor de Jesus possam frutificar nos nossos corações, para que quem quer que seja que aproximar de nós, sentirmos amados por nós. Então vamos todos nós, envolvidos por essas doces vibrações amorosas em cada lar, esses espíritos amorosos e bons, que endossaram o convite divino para a nossa encarnação, que nos colocaram numa ambientação encarnatória, que estamos com a família consanguínea que estamos, na sociedade que estamos, no país que estamos, com os espíritos que estamos, com os espíritos com a tarefa de organizar a nossa caminhada. Esses espíritos amorosos e bons, que não nos julgam, não nos criticam, mas nos acolhem quando permitimos com extremado amor, porque eles têm extrema compaixão ainda das nossas falhas e fortifica a nossa boa vontade para caminharmos para a construção dessa túnica de amor, a participarmos do convite de Deus, nosso Pai, do seu plano divino para nós, em nossa escola, que nós mesmos vamos construir um planeta regenerado. É 1.800 anos de trabalho, meus amados, mas hoje já estamos no caminho. Basta isso para encher nós de alegria e gratidão. E com esse sentimento, esses espíritos bons em cada lar tenham os recursos a conceder a todos passes energéticos de amor, encarnados e desencarnados, participantes conosco,
com essa extremada alegria de sentirmos essas criaturas divinas que somos. Que somos muito mais do que realmente nos apresentamos. Que todas essas dificuldades são passageiras e transformadoras. Que enfrentemos com a maior alegria. Que esses passes energéticos de amor possam harmonizar as nossas células perispirituais, fortalecendo-nos perseverança da prática do bem. E para nós que estamos encarnados com o nosso recurso divino, o nosso corpo físico, instrumento de manifestação do nosso espírito, possam fluidificar, magnetizar a água dos copos, com os remédios, com os fluidos que ainda tanto necessitamos, Jesus, para o equilíbrio e a harmonia do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. Que todos nós tenhamos uma ótima semana, de muito amor, dedicação, paciência incessante com tudo e com todos, e muito trabalho. E até o próximo domingo, aqui no horário, a partir das 9h30, se assim for a vontade de Deus, nosso Pai. E mais uma vez, o meu muito obrigado. A minha alegria, a minha imensa gratidão por vocês me ajudarem tanto a ser instrumento para que eu possa me transformar. A minha imensa gratidão em vocês dedicarem esses tempos da manhã de vocês a estarem comigo, me ajudando tanto na minha caminhada. Que assim seja. Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita, Pai, a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Está encerrado o nosso encontro da manhã de hoje. Mais uma vez, muito obrigado a todos. E Jesus, na sua infinita misericórdia e bondade, esteja, através dos seus mensageiros de luz, em nossos corações. Muito obrigado. Pode entrar.